Pessoal, tudo bem? Professor Hélio trazendo mais uma aulinha rápida para vocês sobre geologia, legal? Dando continuidade aos nossos trabalhos, fizemos na última aula a análise da tabela geológica, né? Uma introdução, breve introdução, e agora nós iniciamos os nossos estudos sobre as rochas. Então a primeira coisa para a gente trabalhar, acompanhe comigo aqui, é o conceito. O que é uma rocha? Uma rocha é um agregado de minerais. Ela contém diversos minerais. Os principais são quartzo, feldspato e mica, mas isso pode variar de acordo com o tipo de rocha, ok? Se é uma rocha sedimentar, é uma rocha vulcânica, intrusiva, é uma rocha metamórfica. Você vai concordar comigo que sem conhecer muito sobre rocha, você sabe que existe uma diferença muito grande entre areia, arenito, argila e uma pedra brita, não é verdade? Existe muita diferença, então a gente vai trabalhar com esses minerais, ok? Aqui a gente observa de que forma que esses minerais podem se encontrar em uma rocha, né? Esse exemplo logo abaixo, branco transparente, é um quartzo vítreo, certo? Ele é transparente. Isso vai ser determinado por N fatores, inclusive pela relação com a água, ok? Nós podemos encontrar o quartzo com diversas cores, né? Como, por exemplo, na ametista, que é muito comum aqui na região sul do Brasil, principalmente região do Rio Grande do Sul, ela se apresenta com uma coloração mais arroxeada. Isso está relacionado a processos físico-químicos durante a sua formação, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, está relacionado a rochas vulcânicas, ok? Então, logo do lado direito, que consigo observar aqui, ó, o quartzo, né? Nós estamos vendo ao lado esquerdo também, feldspato, tá? Pegmatito e biotite. Nós vamos trabalhar cada um desses minerais mais para frente, ok? Então, vamos lá. Na sequência, nós temos uma classificação das rochas. Como que eu classifico? Diversas formas, tá? Posso classificar de acordo com a cor, com a dureza, com a utilidade, tá? E cientificamente pelo seu processo de formação. E é esse que nós vamos trabalhar agora, tá? Então, três principais grupos, vamos lá. Primeiro, rochas ígneas ou magmáticas. Segundo, as rochas sedimentares. E terceiro, as rochas metamórficas. Atenção a esses nomes, tá? Ígneas ou magmáticas, sedimentares ou metamórfica. Porque se você lembra dos nomes, você não esquece mais qual é a relação com as suas características. Legal? Vamos lá então para o primeiro grande grupo, que são as rochas ígneas ou magmáticas, tá? Por que elas recebem esse nome, professor? Porque elas são oriundas do magma, do resfriamento e da consolidação do magma. Logo, elas são rochas vulcânicas ou oriundas de processos vulcânicos, né? Como o magmatismo de fissura e muitos outros, tá? Então, quando ocorre resfriamento do magma na crosta terrestre, vai formando essa pequena crosta, literalmente, essa camada, tá? Na nossa superfície, nós temos aí as rochas magmáticas. Uma das mais comuns que vocês estão observando ali ao lado direito é o basalto. Basalto você conhece, é a pedra brita, utilizada aí para construção civil e também para a pavimentação de ruas paralelepípedos. Legal? Bom, na sequência, existe uma subdivisão. Olha lá. Magmáticas vulcânicas extrusivas, tá? Lembre, ó, extrusivo é tudo que é externo, é exterior. Então eu sei que a magmática extrusiva, ela se consolida e se resfria no exterior, na superfície, não dentro, não abaixo, é exterior. Legal? Vamos dar um exemplo? Basalto. Basalto, ele aflora pelos processos vulcânicos ou de magmatismo de fissura, né? E ele se consolida no exterior. Então, ele é uma rocha vulcânica extrusiva magmática. Ou rocha magmática vulcânica extrusiva. Essa é a classificação. Legal? Professor, tem outro nome abaixo ali, magmáticas plutônicas intrusivas. Opa, se você sacou que extrusiva é no exterior, intrusiva só pode ser no interior. Exatamente isso. Então, quando o magma ele se consolida nas camadas internas, dentro interno da litosfera. Um exemplo é o granito, tá? O granito que é muito utilizado principalmente aí para a fabricação de mesas, de soleiras, de pisos, né? Enfim, é muito comum o granito e ele tem variações mais escuras ou mais claras. No exemplo ao lado temos o granito branco. E todos esses processos físico-químicos influenciam diretamente na característica. Legal? Então, primeiro, magmáticas podem ser extrusivas quando se consolidam no exterior, exemplo basalto, e intrusivas no interior, exemplo granito, ok? Chegamos aí às rochas cristalinas.
cristalinas são antigas e resistentes, tá? Podem ser magmáticas ou metamórficas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Vai aparecer um termo chamado embasamento cristalino, inclusive numa das formações geológicas do nosso país, do Brasil. Então, embasamento cristalino, rochas antigas resistentes, ok? Pode ser magmáticas ou metamórficas. Legal? Vamos para frente, então. Chegamos aí na classificação das sedimentárias, olha que legal. Sedimentares lembra sedimentos, e é exatamente isso. São rochas formadas por sedimentos de outras rochas, tá? Por diversos processos, principalmente físicos, tá? Mecânicos, que os fragmentos eles se desprendem devido à própria ação da natureza, aumento da temperatura ou diminuição, calor, frio, as rochas se expandem e se contraem, fazendo com que pequenos fragmentos acabem saindo da rocha. Logo, esses sedimentos vão dar origem a um outro tipo de rocha que é a sedimentar. Legal? Então ela provém da desagregação das outras rochas. São subdivididas em outros subgrupos? Sim. Quais? Acompanhem comigo, olha lá. Primeiro, orgânicas ou biogênicas. Orgânica ou biogênica, olha como é fácil, termos da biologia, tá? Principalmente restos de vegetais e animais. Professor, restos de vegetais e animais formam rochas? Claro que sim. Pega o carvão mineral, se não é um resto de um ser vivo chamado árvore, vegetais antigos. Legal? Então aqui eu tenho o carvão mineral, como esse exemplo, e o próprio calcário, tá? Restos de criaturas, pequenas criaturinhas, né? Dando origem criaturinhas antigas dando origem a essas rochas, tá? Segundo, químicas ou quimiogênicas, pelo processo químico de dissolução e precipitação. Dissolução e precipitação na água. Exemplo, salgema e a calcita, né? Salgema ao lado esquerdo e calcita ao lado direito aqui, muito bem. Terceiro subgrupo, as detríticas ou clásticas, olha que legal. Elas são formadas por agrupamentos de detritos, né? Principalmente detritos pequenininhos ou areia, pequenos detritos. Olha os exemplos. Primeiro, da esquerda para a direita, eu tenho cascalho, logo eu tenho o arenito e mais à direita eu tenho folhelo, tá? Muito comuns também aqui no nosso país, certo? Vamos para a sequência, última classificação de rochas aqui, ó, as rochas metamórficas. Metamórfica lembra metamorfose e é exatamente isso. As magmáticas, tá? Mais as sedimentares, aliando mais a grande pressão e alta temperatura interna, dão origem às chamadas rochas metamórficas. Lembre que existe um ciclo chamado ciclo das rochas, tá? Em que todas elas passam por processos aí de soterramento, né? Desagregação, se transforma em solo, soterramento e posteriormente, devido à alta temperatura interna do nosso planeta e grande pressão, elas acabam se transformando, alterando as suas propriedades físico-químicas e dando origem a outras rochas. Quais são essas outras rochas? São as chamadas rochas metamórficas, legal? Então eu tenho aqui, ó, a alteração na sua estrutura, no seu arranjo. Logo, eu tenho o mármore, primeiro lá em cima, né, em branquinho, muito bonito inclusive. Abaixo eu tenho no meio a ardósia e logo abaixo eu tenho a gneiss, essa que está com a caneta. Então, são diferentes, professor, eu estou vendo que o mármore é diferente do granito. Exatamente. Ela tem elementos dos minerais que tem no granito? Sim. Né? Só que o arranjo é diferente devido à alta temperatura e pressão. Esses processos físico-químicos modificaram a estrutura dessa rocha e ela teve aí uma nova característica. Então essas são as rochas metamórficas. Legal? E por hoje é